Bem-vindo à aula de coleções. As coleções Java são estruturas de dados, interfaces e métodos para manipular esses dados. Alguns exemplos de coleções são as cartas de um jogo de baralho, suas músicas favoritas, os jogadores de um time de futebol. E você já vem trabalhando com coleções desde o início do curso. A classe ArrayList é uma classe de coleção. E a interface Collection é a interface raiz na hierarquia das coleções Set, List e Queue. Cada uma dessas interfaces tem um objetivo específico. A interface Set trabalha com registros sem duplicidade, ou seja, com registros únicos. A interface List aceita registros duplicados e trabalha com esses registros na ordem em que eles são incluídos na lista. A interface Queue representa uma fila de espera, onde os registros são incluídos no final da fila e são removidos do início da fila. E a interface Map trabalha com chave e valor. Representa, por exemplo, um dicionário, onde você tem a palavra e o significado da palavra. Cada uma dessas interfaces tem um conjunto de classes que a implementa. A interface Set, por exemplo, tem as classes TreeSet, LinkedHashSet e HashSet. A interface List tem as classes Vector, ArrayList e LinkedList. A interface Queue tem as classes PriorityQueue e LinkedList, que também implementa List. E a interface Map, que não é filha de Collection, tem as classes HashTable, LinkedHashMap, HashMap e TreeMap. Além dessas classes de coleções, nós temos ainda as classes utilitárias. Nós temos a classe Arrays, que é um utilitário para manipulação de arrays, e a classe Collections, que é uma classe utilitária para manipulação de coleções. Então, nessa aula, vamos analisar as coleções. Vamos conhecer mais a fundo a interface Collection. Então, vamos criar aqui uma classe chamada coleção, com o método main. Então, nosso objetivo é conhecer quais são os métodos, quais são as capacidades de qualquer classe que estenda collection. Então, vamos começar instanciando aqui uma coleção. As coleções, assim como você viu na classe ArrayList, ela precisa definir o tipo de objeto que ela vai armazenar. E vamos criar aqui uma implementação vamos instanciar uma classe que implementa essa interface. Então, vou instanciar aqui a ArrayList, que você já conhece. Lembre-se sempre de importar as classes. Então, o primeiro método que vocês precisam conhecer de todas as coleções é o método add. Esse método ele adiciona elementos na sua coleção. Então, vamos adicionar aqui, por exemplo, 3 elementos. A, E, I. Todas as interfaces Set, Queue e List têm esses métodos disponíveis. Além desses métodos, né, você também tem o método toString, que vai apresentar a sua coleção no formato string. Então, aí está. Você tem ainda o método
isEmpty, que verifica se a sua coleção está vazia. Então, não está vazia. Nós temos 3 elementos ali dentro. Nós temos ainda o método contains, que pesquisa pela ocorrência de um determinado elemento. Então, por exemplo, eu quero saber se dentro dessa coleção nós temos o elemento A. Então, eu utilizo o método contains. E aí ele vai verificar e vai me falar que sim, existe o elemento A dentro dessa coleção. Além desses métodos, você ainda pode, como você pode adicionar, você também pode remover elementos da sua coleção com o método remove. Então, por exemplo, eu vou remover o elemento A. E vou apresentar no final a nossa coleção novamente. Então, tá aí. Removi o elemento A e agora nós temos apenas 2 elementos ali dentro. Então, esses aqui são os métodos mais fundamentais, mais básicos das nossas coleções. Vamos ver agora alguns métodos para trabalhar com grupos de elementos. Então, eu quero, por exemplo, adicionar vários elementos dentro do meu array. Então, vou criar aqui, aliás, dentro da minha coleção. Vou criar aqui uma outra coleção de strings. E utilizando aqui uma classe utilitária para manipulação de arrays, eu vou transformar um array em uma lista, que é uma coleção. Então, vou colocar aqui os elementos O e U. E agora eu quero adicionar esses elementos à nossa coleção principal, que é a coleção C. Então, eu simplesmente utilizo o método addAll. O método addAll recebe uma outra coleção. Então, ele vai adicionar todos os elementos dessa segunda coleção naquela nossa primeira coleção. E aqui a gente pode ver o resultado, onde nós temos o conteúdo da primeira coleção mais o da segunda coleção juntos aqui. Além disso, você pode verificar se existe um conjunto de elementos em uma determinada coleção. Então, por exemplo, eu quero saber se dentro da minha coleção principal eu tenho todos os elementos que estão na coleção 2. A gente sabe que sim, porque a gente acabou de adicionar todos os elementos ali dentro. Então, isso aqui vai verificar se existem, todos esses elementos da minha coleção 2 dentro da coleção 1. Vamos ver. E aí está. Todos os elementos estão ali dentro. Uma outra coisa que pode ser feita é remover da nossa coleção 1 todos os elementos da coleção 2. Então, da mesma forma que eu adiciono todos os elementos, eu posso remover todos os elementos de uma determinada coleção de dentro de outra. Vamos ver o resultado. E aí está. Voltou a ter os elementos iniciais. Agora, como é que a gente pode percorrer os elementos de uma coleção? Isso aqui você já aprendeu. Utilizando um for each. Então, com um for, eu posso percorrer
cada um dos elementos da minha coleção. E aí está imprimindo os dois elementos que estão ali dentro. Agora, vamos ver alguns elementos aqui para transformação, né, de uma coleção em um array. Então, a gente já viu aqui em cima como transformar um array em uma coleção, utilizando a classe utilitária arrays. E como é que eu faço para converter uma coleção em um array? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada coleção aqui, que é o nosso C. E eu quero converter essa coleção em um array. Então, eu tenho um método aqui, toArray. Tenho dois métodos. Um primeiro, que não tem nenhum parâmetro, que converte essa coleção em um array de objetos. E eu tenho um segundo, que é um método que recebe um tipo de parâmetro. Qual é esse tipo? É o tipo de array que eu desejo retornar. Então, esse tipo de array, o que eu quero, na verdade, é retornar um array de strings que tenha a quantidade, ou seja, o tamanho de elementos da minha coleção. Isso daqui vai me retornar um array de strings. Então, eu posso atribuir agora o resultado desse método, né, a uma variável do tipo array de strings. Vamos agora imprimir o valor dessa variável, o valor desse array de strings aqui na tela do nosso sistema. Aí está. Pronto. Então, nós vimos como converter um array em uma coleção do tipo ArrayList e como converter uma coleção em um array. E, por fim, nós temos um método que limpa toda a nossa coleção, que é o método clear. Então, aqui, se a gente olhar novamente a nossa coleção, nós não vamos ver nenhum elemento ali dentro. Aí está. Então, essas são as principais operações que nós podemos realizar com todas as coleções do tipo set, list e queue. Tá? Na próxima aula, vamos ver um pouquinho mais sobre as coleções do tipo list. Até lá!